Boa noite. Vamos começar a nossa live de quarta-feira. Respeito de cima para baixo. Parece brincadeira a gente falar isso, né? Respeito de cima para baixo. Então, vamos descobrir o que é isso e como é isso. Tá bom? Vamos esperar o nosso minutinho de costume para a gente começar. E vamos explicar o que seria isso. Tá bom? Respira fundo, pega o teu papel, pega a tua caneta e vamos começar. Respira fundo aí. Vamos pensar bem, mas bem mesmo, no que seria isso. Vamos lá. Não é? Primeiro a gente precisa ter algumas noções para a gente estabelecer o que seria respeito. Tá bom? Quando a gente fala de respeito, a gente está falando basicamente de dois conceitos que acabam sendo incorporados na lei, mas que eles são muito mais filosóficos do que normatizados. Significa que eles estão muito mais dentro do nosso bom senso do que dentro daquilo que é positivado, daquilo que é escrito em lei. Então vamos lá. Primeiro, tá? Ética é uma coisa que a gente chama de conceito universal, tá? Quando eu sou ético no Brasil, eu sou ético na Arábia, sou ético nos Estados Unidos, no Irã, na Nigéria, na Austrália, no Japão, na China. Independente de onde eu estou, eu sou ético. Me comporto de maneira ética. O que seria isso? Tá? Eu, literalmente, trabalho a minha postura, o meu entendimento, a minha manifestação, a minha forma de expressão, tá? Eu vou me manifestando, né? Observando quais são os meus direitos e deveres, mas pensando fundamentalmente em bem comum, aquilo que atinge todo mundo, um bem maior. Isso é comportamento ético, onde eu me coloco no lugar dos outros, tá? E literalmente, a gente usa aquela máxima de que o que eu quero para mim é mais ou menos aquilo que eu tenho que fazer para as outras pessoas. Assim mesmo. Tá? Moral é um conceito diferente, tá? Por que moral é diferente? Porque moral varia de cultura para cultura, de país para país. Não entendo isso muito bem. Vou explicar para você, tá? Em vários países árabes, tá? Em alguns países que não são árabes, tá? Se eu tiver condição financeira, tá? Eu posso ter mais de uma mulher, tá? Legalmente, posso assumir mais de uma mulher, posso ter várias famílias, sem que isso seja um problema, tá? Dentro desses países, isso é normal, desde que eu possa sustentá-las. No Brasil, isso não existe, tá? Então, no Brasil, a nossa moral diz que a gente tem uma única união, embora tenha gente que esteja fazendo aí trisal, né? Casamentos múltiplos, poliamor, legalmente, estruturalmente, a gente está aí batendo nessa tecla de que moralmente você tem um relacionamento com uma única pessoa, tá? Em alguns países, né, moralmente, como eu já expliquei para vocês aqui, existe o suicídio moral. No Japão, quando você tem uma grande vergonha, tá? Certo? Você comete o suicídio para manter a honra da sua família. É normal, tá? É normal, é compreendido isso, tá? Então a moral tem a ver com a tua cultura e com o país onde você mora. Ética é um conceito universal. A gente coloca a lei no meio disso aí, tá? Quando a gente vai explicar como é que a lei se comporta, a gente diz que a lei é o entroncamento, a intersecção entre esses dois conjuntos, tá? Certo?
o moral e o ético, né, onde eles se encontram, a gente vai definir o que seria o nosso padrão legal. Expliquei isso para vocês para entender o que é respeito, tá? Se eu levar em conta, prestar atenção e levar em conta esses dois conceitos, tá? Eu já começo a entender o que é respeito. Meu respeito precisa estar dentro da ética, tá? O que não tem acontecido, tá? A gente precisa entender que o nosso país especificamente é o Brasil, na atualidade, ele é um país de direitos, tá? Nós estamos vivenciando a chamada Constituição Cidadã. O que é uma Constituição Cidadã? Ela estabelece, tá, que algumas parcelas da nossa sociedade precisam de uma proteção maior e mais específica. Os anciões, terceira idade, tá? Então, existe uma legislação que é específica para a terceira idade. Existe uma legislação que é específica para crianças e adolescentes. Existe uma legislação específica para a proteção da mulher contra a violência. Essas são legislações específicas para que esses direitos sejam observados, tá? Só que eu te dar este direito, tá? Não significa que você, por ser detentor desse direito, pode passar por cima do direito das outras pessoas, que você pode extrapolar, porque aí você está cortando, né? Você está saindo da escala do direito, né? Do que é devido a você como direito, e está passando por cima da esfera do respeito. Vou dar um exemplo muito simples para você, tá? Por exemplo, tá? Você está lá, tem 600 pessoas na fila de um banco esperando para entrar, legal, que estão lá desde as 7 horas da manhã, esperando, o banco vai abrir às 11, aí chega meia dúzia de idoso, tá? Bem mal criado, tá? E começa a parar na fila lá, passa em cima de grávida, de pessoa com deficiência, de tudo, porque eu tenho o meu direito, tá? Você tem o seu direito, legal, mas o teu direito precisa passar pelo bom senso, ele precisa passar pelo respeito, tá? Entramos no nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é respeito, de cima para baixo. Aonde esse é em cima e aonde é esse embaixo. Complicado isso aí, tá? Eu não quero levar isso para o lado filosófico, quero levar isso para o lado prático, tá? Então, para eu poder vivenciar respeito, eu preciso ter noção do que é respeito. Respeito deveria começar em autorrespeito, tá? Então, o que é autorrespeito? Eu aprender a cuidar de mim, eu aprender a cuidar da minha saúde, eu aprender a cuidar do meu emocional, eu aprender a cuidar da minha comunicação com as outras pessoas, né? Da forma como eu me expresso com as outras pessoas, tá? E, ao mesmo tempo, eu deveria entender do que eu gosto, do que eu não gosto, o que eu aceito e aquilo que eu não aceito, para eu aprender a começar a me respeitar. Por que eu expliquei os outros conceitos de moral e de ética para vocês antes? Que vocês precisam entender assim, tá? Não adianta eu olhar para você e dizer assim: ah, mas eu não gosto de determinada raça, determinada religião ou de determinada inclinação sexual. Eu não tenho que gostar. Aí é que a coisa pega, tá? Aí que a coisa pega. Por quê? Porque essas são escolhas, tá? Que estão previstas em lei. Eu não tenho que gostar, tá bom? Tá? Não passa pelo crivo do eu acho bacana, eu acho ruim, tá? Não passa pelo crivo da minha aceitação. Eu aceito, eu não tenho que aceitar. Legal? Não sou obrigado a botar na minha vida, mas eu sou obrigado a respeitar. Sou obrigado a respeitar
o direito das outras pessoas de escolher determinada inclinação sexual. Sou obrigado a aceitar que as pessoas tenham determinada inclinação política. Sou obrigado a aceitar que as pessoas escolham um gênero hoje. Tá? Sou obrigado a aceitar, tá? Certo? Essa legislação que dá o direito do idoso, do adolescente, da mulher. Não importa se eu gosto. E é isso que a gente precisa entender. Eu não tenho que gostar. Eu tenho que aprender a me manifestar de acordo. Porque é norma legal. Espero que isso tenha ficado compreendido para vocês. Norma legal. Tá? Quando eu estou contra a norma legal, eu estou contra a lei. Significa que eu estou agindo errado. Já começa por aí. Tá? Então, quando eu começo a pensar em respeito, tá? Respeito tem que ser pluridimensional. Que a gente aprende isso de criança, ou deveria ter aprendido, tá? Direito é aquela coisa onde eu me coloco no lugar da outra pessoa para estabelecer a minha relação de respeito, tá? Certo? E começo a pensar, né? Como eu gostaria de ser tratado, tá? E começo a ter o bom senso de prestar atenção em como eu trato as outras pessoas, tá? Onde é que a gente se bate muito com isso aí? Para eu aprender a respeitar, de cima para baixo, eu preciso usar o meu aparato físico de cima para baixo. Legal? Então, se eu tenho um cérebro que funciona, de cima para baixo eu preciso pensar. Legal? De cima para baixo eu preciso aprender a olhar. Tá? Então, quando eu estou numa determinada cultura que é diferente da minha, eu preciso aprender a olhar. Preciso aprender a prestar atenção enquanto as pessoas se comportam. Tá? Por exemplo, quais são os hábitos das pessoas para elas comerem? Como é que elas fazem? Tá? Isso é uma demonstração de respeito. Tá? Logo abaixo aqui, ó, tá aqui a linha do meu olhinho. Legal, aqui legal. Aqui embaixo tem a minha. Olha, tá? Eu tenho o meu ouvido. De cima para baixo, fisicamente, eu aprendi a olhar. Agora eu tenho que aprender a ouvir. Eu tenho que começar a aprender a ouvir. Ouvir, meus caros colegas, minhas crianças, não significa aceitação cega. Eu estou ouvindo e eu tenho que concordar. Ninguém está falando isso com você. Ninguém está falando isso com você. Legal? O que eu coloquei para você antes é assim: aquilo que tem previsão legal. Não adianta você gostar ou você não gostar. Você tem que estar dentro da lei. É assim que funciona. Não adianta você reclamar, espernear, dar uma de louco e contra a instituição, ser revolucionário, ser burrice. Tá? Então, atente àquilo que é legal. O que eu estou dizendo para você é você aprender a ouvir. Quando eu ouço, muitas vezes, tá? Eu estou te falando uma coisa, certo? Tá? E você está ouvindo aquilo que você quer ou você não está nem prestando atenção. Tá? Eu trabalho em duas áreas onde isso é muito complicado. A primeira delas se chama direito. Tá bom? A gente, normalmente, quando a gente fala que a gente trabalha com direito, a primeira coisa que a pessoa faz na sua frente é contar um caos e ela te pergunta como é que resolve. Tá bom? Certo? Então, na cabeça dela, simplesmente porque você disse que você é advogado, que você trabalha com direito, você tem a obrigação de resolver o problema dela ou de dar uma resposta para ela. Tá? A outra área é medicina ou atendimento de saúde. Você está falando de um determinado caso, ou você está explicando uma determinada coisa e a pessoa faz a mesma coisa. Ela começa a ter querer ter uma consulta. Ela quer contar a história dela, o que ela sente,
ou de alguém que é parente dela, ela começa a fazer um questionamento que é desrespeitoso. Por quê? Porque se eu quero uma ajuda profissional, eu procuro o profissional legal e, literalmente, ou eu pago a consulta, ou eu pergunto como ele atende, onde ele atende, como é que faz. Tá? Isso vale para quando as pessoas estão conversando, no meio de um diálogo legal. De repente eu não estou no meio da conversa e eu começo a me manifestar nessa conversa. Respeito de cima para baixo. Não estou vendo que as outras pessoas estão conversando. Não estou ouvindo que as outras pessoas estão conversando. Tá? Eu preciso entender que a gente precisa de uma permissão nesse meio do caminho para a gente poder conversar. Estou falando só de respeito físico, olha lá. De cima para baixo. Penso, olho, escuto, me manifesto. Legal? Como é a minha manifestação? Tá? Como deveria ser a minha manifestação? Respeitosa. Tá? Ah, mas eu não concordo com você. Eu tenho o direito de não concordar. Todo mundo tem o direito de não concordar. Não concordar não significa que eu vou te agredir. É assim que funciona. Parece brincadeira, mas é assim que funciona. Tá? Eu tenho o direito de não concordar como você pensa, como você está se manifestando na opinião que você deu. Eu posso não concordar com você. Certo? Mas a minha discordância não deve e não precisa ser agressiva. É que muita gente peca no relacionamento. É que muito relacionamento deteriora. Legal? Principalmente aqueles que são mais próximos. Tá? Porque as pessoas que fazem parte do meu círculo, tá? Não é porque eu tenho uma certa intimidade ou que eu tenho proximidade com essas pessoas que eu posso destruí-las. Isso é muito mais comum do que a gente gostaria. Tá? E as pessoas que fazem esse tipo de coisa costumam usar uma coisa assim: ah, eu sou sincero, eu sou verdadeiro. Estaciona aí, para, congela. Tá? Aonde você ser sincero, verdadeiro, te dá o direito de ser mal educado. Tá? Onde é que essas expressões se mesclam a ponto de eu poder passar a linha e falar para você o que eu quero do jeito que eu quero? Aonde é que isso acontece? Onde? Tá? Então, quando eu vou fazer esse tipo de manifestação, eu preciso começar a entender. Tá? Gente, quem tem perto da minha idade, a gente era educado assim. Ah, você deve respeito aos mais velhos. Legal, bacana. Mas o mais velho também não te deve respeito? Sim ou não? Sim ou não? Ah, você tem que respeitar o teu chefe. Mas o teu chefe não tem que te respeitar. Sim ou não? Legal? Ah, antigamente se dizia assim, a mulher estava até na lei isso, a mulher deve obediência ao marido. Significa que ele pode tratá-la do jeito que ele quer? É isso? Ele pode humilhar, ele pode maltratar, ele pode trair, ele pode extrapolar? É disso que a gente está falando. Dessas relações de respeito que são de cima para baixo. Por quê? Porque as pessoas que precisam de mais proteção são as pessoas que precisam de mais respeito. Legal? Então o que é que a gente vê que é muito comum? Eu pego uma pessoa que tem mais idade, legal, que ela começou a ficar, ela começa a esquecer, tá? Ela começa a ser repetitiva, ela começa a não reconhecer as pessoas. Tá? O que é mais comum você usar? Ah, ficou gaga, beleza, não tem mais noção das coisas, não lembra de nada, então tanto faz.
tanto faz? Você já ouviu criança falando? Já ouviu? Se você não ouviu, começa a prestar atenção. Senta numa praça lá, pega uma criança pequena, legal? E começa a ouvir em 15 minutos quantas vezes ela chama a mãe. Começa assim, mãe, 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 mãe. Não importa o que a mãe está fazendo, ela quer atenção. Então ela está sendo tão repetitiva quanto essa pessoa da terceira idade está sendo repetitiva. Ou uma pessoa que passou por uma patologia ou por um acidente que teve uma lesão e ela perdeu a noção das coisas. E porque perdeu a noção das coisas, não merece o teu respeito? É assim mesmo. É assim mesmo. Tá? É assim mesmo. Se a gente for extrapolar o campo físico e passar para o campo espiritual, tá? Onde é que no entendimento espiritual, para defender a minha crença, eu tenho o direito de atacar a sua? Qual é a religião que prega isso? Legal? Tá? Eu não estou falando de gente extremista. Legal? Eu estou falando de código religioso. Estou falando de estrutura religiosa. Tá? Aonde o cristão tem o direito de dizer que todo muçulmano é um doido varrido que vai explodir o mundo. Tá? Aonde eu, como muçulmano, tenho que dizer que o cristão saiu matou todo mundo no meio da Idade Média, continua matando. É verdade? Pode até ser. Pode até ser, mas eu não tenho o direito de generalizar nem jogar isso para dentro da esfera da religião. Porque eu estou faltando com o respeito. Eu preciso aprender a separar instituições de pessoas. Essa é uma grande sacada da estrutura do respeito. Essa é uma grande sacada da estrutura do respeito. Presta atenção nisso aí. Legal? Tá? Eu não posso generalizar e dizer que todo cristão é bom ou que todo cristão é ruim. Todo evangélico é bom, todo evangélico é ruim. Todo muçulmano é bom, todo muçulmano é ruim. Todo budista é bom, todo budista é ruim. Não posso. Não posso. Eu não posso. Porque senão, quando eu encontro um profissional que é ruim, eu encontro um advogado que é ruim, um professor que é ruim, eu vou dizer que todo mundo é ruim. Nossa, que babaquice que você está me falando. Que coisa besta. Para que precisa falar um negócio desse? Que é assim que funciona. É assim que vocês foram educados e nós continuamos educando assim, tá? E a gente continua escrevendo isso, principalmente agora que tem rede social, tá? A brincadeira ela é bem assim, tá? Homem é tudo igual. Mulher é tudo igual. Essa é uma tremenda falta de respeito e divisão. Tremenda falta de respeito e divisão. Você não pode fazer um negócio desse. Porque as pessoas não são iguais. As pessoas que fazem parte da mesma cultura, né? Certo? Como a nossa. Qual é a coisa que a gente mais diz do brasileiro? Que o brasileiro é corrupto. Olha que legal. Você como brasileiro gosta de ouvir que você é corrupto? Que você vai para um país estrangeiro e que toda vez que você encontra um brasileiro, ele está fazendo tudo errado? Vocês acham que isso é bacana? Então, se você faz certo, você não pode se colocar dentro da média. E você precisa aprender a não generalizar. Do mesmo jeito que você tem que aprender a não tornar as coisas pessoais. Legal? Tá? Você está lá de cima para baixo. Tá bom? Então você está lá no meio de um culto, seja ele de que religião for. Tá? Aí nós vamos começar a falar de erro e pecado. Aí você começa a bater no peito. Não, eu erro, eu sou pecador, eu faço errado. Beleza? O que eu fiz de errado? É esse limiar de verdade que falta nas relações de respeito. Porque para eu corrigir alguém, alguma coisa, alguma situação, eu preciso ter consciência
Da onde eu acho que as pessoas erram comigo, mas eu também preciso ter consciência da onde eu erro com as pessoas. Por isso que eu estou dizendo para você, não tornar pessoal. Por quê? Eu conheço um monte de gente que brinca, mas que não aceita brincadeira. Eu conheço um monte de gente que xinga, que vai lá, que xinga a mãe do juiz, que xinga a pessoa no meio da rua, mas que não aguenta ser xingado. Eu conheço um monte de gente que fala mal de todo mundo, que briga por causa de partido político, beleza? Que ofende, que todo mundo é corrupto, beleza? Mas quando você fala daquilo que a pessoa, da filiação dela, ela surta. Opa, de mim você não pode falar. Isso é uma noção de respeito? Onde é que está a troca nisso aí? Quer dizer que a troca não é espelhada. Quer dizer, uma pessoa tem direito, ela fala o que ela quer. Mas a volta não é igual? Vocês acham que tem algum equilíbrio nisso? Tá? Tanto não tem que a gente está mudando conceitos profissionais por causa disso. Tá? Antigamente, tá? Até fizemos um trabalho sobre isso essa semana, sobre as células da Henrietta Lacks. Tá? As células, para quem não conhece, as células da Henrietta Lacks, ela morreu de câncer, e uma parte das células dela algumas células dela foram retiradas e começou o estudo genético, começou com as células dela, tá? Vacina, AIDS, vacina de poliomielite, o estudo começou com as células dela. E as células dela foram tiradas sem nenhuma permissão e sem nenhum conhecimento da família. E continuam gerando bilhões de dólares. E só há pouquíssimo tempo atrás, a família teve noção, tá? De que eram as células da mãe, da avó deles, que estavam sendo usadas no mundo todo, que geraram dezenas, centenas de estudos médico-clínicos. Então, hoje a gente muda. A gente pergunta para o paciente o que ele quer, se ele aceita o tratamento, se ele está de acordo, se você vai dar a medicação para ele, ou se ele vai aceitar ou não. Tá? Hoje, você não consegue fazer isso ainda muito na prática, porque a legislação tem uma série de falhas, né? Mas você deveria fazer acordo de trabalho. Acordo de trabalho, das tuas condições de trabalho. Você tem que ter noção de quais são os seus direitos e quais são as suas obrigações. Isso deveria valer para qualquer coisa. Tá? Porque não vale para qualquer coisa na medida que um professor, por exemplo, tem o direito de humilhar um aluno, que nem aconteceu recentemente aí, certo? Que em Minas Gerais, certo? O rapaz foi apresentar o TCC, foi humilhado pela banca e se matou. Quem é que tem esse poder, certo? De humilhar a pessoa que está aprendendo? Aonde? Aonde? Quando é que a gente vai começar a conversar sobre uma relação de respeito que vai ser exatamente igual ao conceito de ética? Respeito de mão dupla. Eu te respeito, você me respeita. Porque senão a gente vai ter discussões polares. Semana passada a gente estava lá no Rio de Janeiro. Fizemos uma viagem no dia que a polícia subiu o Morro do Alemão, morreu policial, morreu teoricamente traficante, e aí começa. O policial não pode subir atirando. Mas o traficante tem o direito de receber atirando? E aí? É difícil a gente se colocar ou começar a emitir opinião sem entender o contexto. Por isso que eu coloquei para vocês fisicamente. Primeiro pensa. Não começa, né? Para de se manifestar pelo ímpeto, pelo descontrole, né? Pela tua explosão emocional. Opa, estaciona. Para, respira
entende. Começa a tentar entender qual é o conceito. Começa a olhar o que está acontecendo. Começa a ouvir o que está acontecendo. E quando a gente ouve o que está acontecendo, o que acontece? Eu tenho dois lados da situação. A gente precisa começar a entender isso. Tá? A gente precisa começar a entender que quando os casais começam a entrar em conflito, eu tenho dois lados. Dois lados. Quando as relações familiares começam a deteriorar, eu tenho dois lados. Quando as relações políticas começam a deteriorar, eu tenho dois lados. Ou, muitas vezes, tenho muito mais de dois. Mas aí eu preciso começar a usar o meu intelecto e o meu bom senso. Preciso começar a ouvir e ver o que tem lógica e o que não tem lógica. Tá? O que é egocêntrico e o que é bem comum. São coisas completamente diferentes. Preciso começar a entender o que é a pessoa que só quer que as suas vontades sejam feitas e a outra pessoa que tem que ser servil. Isso não são relações de respeito. Não são. Não são. Por isso que a gente continua tendo, pleno século XXI, 2022, a gente continua tendo trabalho escravo no mundo. Por quê? Porque eu acho que o justo para pagar é isso aí. Por quê? Porque as pessoas não têm cultura. Elas podem não ter cultura, mas elas não precisam comer. Não precisa? Elas não precisam comer. Eu preciso comer, porque eu estudei, eu tenho direito, eu me formei, eu fui atrás, eu trabalho. E quem não foi? Como é que faz? Como faz? Por isso que eu falo de respeito de cima para baixo. Porque quem tem mais condição, mais entendimento, mais instrução, mais possibilidade, tem que respeitar mais. E tem que começar a ser mais atuante no mundo em prol de bem comum. Que é por isso que a gente está tão ferrado institucionalmente. Por quê? Porque aquilo que eu não quero resolver é culpa do governo. Aquilo que está errado é culpa do governo. Eu pergunto para você, num país que o voto é democrático, quando o governo erra, quem botou o governo lá? Você. Eu. A gente que votou errado. A gente votou errado por quê? Porque normalmente a gente está brincando isso aí. Não é meu problema. Tá? Eu gostaria que vocês começassem a pensar, olhar em volta de vocês, quem está próximo de vocês. Tá bom? E que vocês começassem a pensar quais são as manifestações que vocês poderiam começar a fazer que são respeitosas. Ações simplesinhas assim, que são de bom senso, que vocês podem fazer. Tá bom? E eu vou explicar para vocês algumas que são... Parece piada isso aí. Né? Eu não deveria estar explicando para vocês, vocês deveriam ter aprendido isso no pré-primário. Ou aprender, eu não lembro. Tá bom? Quando você vê alguém, tá bom? Você deveria cumprimentar essa pessoa. Olha que legal. Já foi visitar alguém? Você chegou na casa de uma pessoa que convidou você e alguém da casa não te cumprimenta? Você acabou de ser convidado para ser recebido numa casa. E tem alguém que está lá sentado no sofá e faz assim para você. Aê! Oi! Isso é respeito? Isso é respeito? Você entra na casa dos outros sem pedir licença? Já entra, já vai abrir. Mas é a casa da minha mãe. É a casa de quem? É a casa da sua mãe? É a sua casa? Não é. Não é.
Você entra na casa dos outros e enfia o pezão em cima do sofá, em cima da mesa, beleza? Pega o teu copo, deixa em qualquer canto, pega o que você quer, é assim. Já pensou no contrário, se você gostaria que fosse assim? Se as pessoas agissem com você? É disso que eu estou falando. Porque quando a gente vai de cima para baixo, a gente vê que quem está em cima não está nem um pouco preocupado com quem está embaixo. E é aí que a gente peca, é aí que a gente erra. Porque se eu não começar a instruir, a ensinar de baixo para cima, tá? Como é que eu vou corrigir? Explica aí para mim. Vocês que são muito mais inteligentes que eu, explica aí para mim, como é que nós vamos corrigir isso? Se eu olho para as pessoas que estão na rua, se eu olho para as pessoas que têm uma dificuldade, legal, e o meu julgamento vem primeiro. Porque você não gosta de ouvir o cara que está lá pedindo o semáforo, ele fala para você assim, me dá 50 centavos para eu tomar uma pinga, te ofende? Se ele está te falando a verdade, te ofende? Se alguém que está vivendo com você e fala que você faz errado, te ofende? E você sabe que você faz errado e aí também te ofende? É isso aí? Então vou explicar uma coisinha para você. As coisas te agridem e te ofendem na medida que elas tiram o teu centro. Começa a prestar atenção nisso. Legal? Quando você vê alguém que é muito mal educado e você se ofende, começa a procurar se não é você, que também é tremendamente mal educado em determinadas situações, ou se não é parecido com alguém, certo? Que é muito próximo a você e essa pessoa está se manifestando de uma forma muito parecida com gente com quem você conviveu. E aí você já pega ranço, já pega raiva. Por quê? Porque te ofende. Te ofende. Tá? E é isso que eu queria que vocês começassem a entender. Quando você faz uma pergunta e a pessoa te responde, legal? Começa a não tornar isso pessoal. Que foi você que perguntou. Quando as pessoas vão no consultório, tá bom? E a pessoa vai lá te procurar porque ela quer emagrecer, ou porque ela quer, ou porque ela tem um problema, ela tem uma ferida, legal? Aí você pergunta assim, você cuidou? Você comeu direito? Ah, não tive tempo, não tive saco, eu não tive vontade, eu não vou fazer. E a gente fala assim, beleza, então você está fazendo o que aqui? Porque se você vê, eu pedi ajuda, legal, e você não está andando na direção da ajuda, o que você quer? Nossa, como você é grosso. Não é questão de ser grosso. Via de mão dupla. Legal? Quando a gente está conversando sobre dificuldades, eu tenho que perguntar qual é a tua dificuldade e ver como é que eu posso te ajudar. Mas eu também tenho que ver se você que pediu ajuda quer ajuda. Porque senão você vai ter esse monte de gente que vai te contar o caos legal, que vai procurar, que vai querer que você dê uma explicação, mas que não vai gostar da tua explicação. Por que não vai gostar da tua explicação? Porque muitas vezes a pessoa não quer resolver. Ela só quer reclamar. Ela só quer alguém para ela ocupar o espaço, mesmo que seja negativamente. E quando a gente fala de relações de respeito, colocar limites também é um respeito. Quando eu explico para uma pessoa que eu não faço consulta de graça no meio da rua, não é falta de respeito. É o contrário. Eu estou dizendo para essa pessoa o quê? Estou conversando com você, estou perguntando como é que você está. Legal? Eu não vim aqui para você fazer consulta. Não vim aqui para você contar a história. Entendeu? Do mesmo jeito que você pergunta para as pessoas assim, como é que você está? Aí não estou bem. E começa. Que nível de intimidade você tem com uma pessoa dessa
para ela já começar a reclamar da vida para você. Que nível de conhecimento você tem para você desrespeitar uma determinada religião? Que nível de entendimento você tem para você menosprezar uma cultura? Tá? Recentemente, muito recentemente, tá? Um senhor que está precisando de ajuda, legal, tá? Que se diz muito espiritualizado, muito consciente, muito disposto a ajudar as outras famílias, qualquer pessoa. Eu sou uma pessoa que estou sempre aberta a ajudar, legal? Aí ele pegou Covid. Como é que ele avisou as outras pessoas que ele estava com Covid? Peguei a doença daquele povo sujo, maldito, que todos são sujos, todos são falsos, todos são enganadores, todos são comunistas. Olha que manifestação respeitosa espiritual. Vamos supor que os chineses tenham realmente algum criou ou equivocadamente fez com que a doença aparecesse. Todos os chineses são sujos, porcos. Porque eu tenho um padre pedófilo, todos são. Porque eu tenho um político corrupto, todos são. Porque eu tenho um homem ou uma mulher que trai, todo mundo trai. É assim mesmo. É assim mesmo. Porque senão você precisa começar a se autocolocar nas descrições que você faz. E vai doer, hein? Se prepara que lá vai a pedrada. Beleza? Tá? Que a gente fala que existem mentiras que são sociais. O que é uma mentira social? Legal, você é convidado para uma determinada coisa que você não tem a mínima vontade de ir. Aí você diz assim, mas eu não posso ir porque eu tenho um compromisso. Desculpe, talvez numa outra ocasião. Legal, isso é social. Mas você está falando a verdade, você está mentindo. Você está mentindo. Legal? Então, se você está mentindo, você é uma pessoa de má índole, porque a pessoa que... Tudo de má índole. Significa que o meu filho, o teu filho, tem má índole. Olha que legal. Você vê a criança toda melada, porque ela mexeu com massinha, ou porque ela pegou uma caneta e pintou a parede. Aí você olha para ela e fala assim, o que você fez aí? Nada. Mas não foi você que pintou a parede? Não. Então teu filho tem má índole. Ele é ruim. Olha que gozado. Ele é ruim. É assim que funciona? É assim que funciona? Não é assim que funciona. Tá? Porque eu conheço um monte de gente que conta uma história assim. Eu estava casado e de repente eu encontrei. Isso é muito comum no consultório. A gente ouve essa história aí toda semana. Tá bom? Tá? Aí meu relacionamento estava ruim. Eu encontrei o amor da minha vida. Você tem o direito de fazer isso? Tem. Tem. Todo mundo tem. Tá vivendo mal. Legal. Mas você não tem o direito de começar um outro relacionamento sem acabar o relacionamento que você tinha. Porque isso não é muito respeitoso. Mas eu estou amando. Legal, avisa para outra pessoa. Você não está mais amando. Que o relacionamento deteriorou. Que já não é mais o mesmo relacionamento. Que tal? Que tal a gente começar? Porque isso é o que eu estou falando para você que chama medida de respeito. De cima para baixo. Quando eu começo a ter condição de expressar verdadeiramente o que eu sinto e como eu me sinto. Se eu gosto ou se eu não gosto. Eu ouvi hoje, tá? 27 de julho. Eu ouvi hoje de um médico formado, certo?
dando aula dizendo exatamente isso. Eu sei como é que emagrece, mas eu gosto de ser gordinho. Porque entre emagrecer, certo? E comer um churrasco com farofa, churrasco com farofa. Legal? E ele mesmo disse que ele é gordinho. Ele não está me ofendendo. Ele está dizendo para mim que ele fez uma escolha. Tem gente que está fumando aí cigarro eletrônico, narguilé. Você tem o direito de fumar. Beleza? Mas não é porque você tem o direito de fumar que você tem que fumar na minha cara. Olha só. Legal? Hã? Você tem o direito de beber. Legal? Mas você não tem direito de, porque você bebeu, você ofender as outras pessoas. Você mudar de personalidade. Porque a sua escolha foi essa. Legal? Eu não posso ser responsável por uma pessoa que usa droga e que diz que droga é legal. Beleza? Então eu não tenho que viver com o ônus de ter que resgatar essa pessoa porque ela não quer resgate. Opa, ela não quer resgate. Do mesmo jeito que eu não sou obrigado, legal, a começar a falar para o meu filho que ele tem que chamar todo mundo de todes, de menines. Porque não tem, essa língua não existe. Ai, mas é gênero múltiplo. Não é. Porque nada na lei me diz que eu sou obrigado a chamar todo mundo de todos e de menines. Não sou. Aí entra a minha escolha e o que é a minha medida de respeito. Aí entra aquilo que eu posso escolher, tá? Se você quer fazer com que o teu filho comece a ser educado falando menines, todes, não sei o quê, legal? E a hora que o teu filho aparecer de saia, beleza? E a tua filha aparecer de barba, não reclama. Não é uma questão de preconceito, é uma questão de escolha. De escolha. Quando meu filho diz que ele não vai rezar porque ele não acredita, tem o direito de. Quando meu filho olha para mim e diz que ele vai ser budista, que ele achou legal, que ele quer conhecer, direito dele. Eu tenho que respeitar. Quando meu filho diz que ele vai viver de internet, ou que ele vai fazer balé, ou que ele vai viver de YouTube, ele tem que tentar, porque é a escolha dele. Eu tenho que respeitar. E a gente foi educado para não respeitar. A gente foi educado para dar respostas que estão dentro de uma caixinha fechada, onde eu digo assim, beleza, quanto isso vale? Hã? Como é que você vai pagar suas contas? Como é que você vai... Eu não tenho que saber isso. Opa, eu não tenho que saber isso. Aprende a respeitar, você não tem que saber isso. Eu tenho que saber que tem um determinado período, até uma determinada idade, que por lei eu tenho que sustentar o meu filho. E também tenho que entender que tem um monte de gente que vive jogando videogame, vive disso. Tem gente, tem os Neymar da vida que vivem jogando futebol e ganha milhões para isso. Não precisa ter estudo. Tem gente que vive vendendo bebida, tem gente que vive vendendo droga. Tem! Opa! Tem! Tem gente que vive de prostituição, uma das profissões mais antigas do mundo. Tem! Mas eu não posso trocar a tua escolha, aquilo que você disse que você quer fazer, legal, e dizer que isso a culpa é da sociedade. Opa! Não! Não posso. Não posso. E a gente precisa mudar esse tipo de conceito. Que a culpa é
da sociedade. Não, a culpa é da sociedade quando os direitos das pessoas... Eu não estou falando de socialismo, nem de como... Estou falando de direito. Que se eu como, todo mundo deveria comer. É para isso que existe o imposto que a gente paga. Deveria... O Estado, sem ser paternalista, deveria conseguir fazer o que o pessoal consegue fazer. Restaurante Bom Prato, R$1. R$1 para comer no Bom Prato. Devia ter trocentos Bom Prato pelo país. Deveria ter o atendimento do SUS para todo mundo. O uniforme, que o SUS funciona, gente. Legal? Mas ele deveria ser uniforme para todo mundo. Todo mundo tem que ter acesso. Todo mundo tem que ter acesso para a escola. Todo mundo tem que ter acesso para a água. Eu, por exemplo, moro numa cidade turística, legal, no Guarujá. Guarujá, quando tem férias, legal, tá? A água vai para os bairros turísticos, os bairros de rico, o bairro onde as pessoas se hospedam. O resto da cidade fica sem água. Quem paga o imposto fica sem água. Por quê? Porque eu preciso beneficiar quem está me visitando. Sou eu que tenho que... É a pessoa que mora que tem que pagar essa conta? Onde é que está a relação de respeito nisso? Aonde? Por que eu preciso cobrar do meu filho estudar, tirar nota, se esforçar, se quem não estuda passa? Você não pode prender, não pode reprovar, beleza? Você não tem um critério de melhora, beleza? De respeito, de melhora, de progresso, de subida social, de subida de cidadania, de elevação de padrão de cidadania, de elevação de padrão aquisitivo, tá? Como é que eu vou melhorar uma sociedade? Explica aí para mim qual é a mágica. Qual é a mágica? Porque não dá para fazer essa mágica. Não dá. Por isso que eu estou explicando para vocês. Respeito de cima para baixo. Que a gente cria um monte. Tá? Não sou só eu, é a turma que trabalha comigo, que conversa comigo. A gente monta um monte de ação social. Algumas das pessoas, nossa, que idiotice. Legal, você entregar um miojo na rua para um cara que está sem comer. Ele está sem comer, ô criatura. Você consegue dar alguma coisa para ele comer? Você consegue arrumar um trabalho que ele consegue fazer? Isso é uma medida de respeito, isso, gente. Que assim que os direitos foram sendo conquistados. É assim que o filho de vocês hoje não tem que trabalhar como a gente ia trabalhar cedo. Porque tem obrigação de estudar. Legal? Mas se tem obrigação de estudar, toda criança tem. E a gente continua vendo um monte de criança pedindo semáforo. E os pais sentadinhos lá na guia lá. Os pais estão sentados e as crianças estão pedindo. Isso é medida de respeito? Isso é medida de respeito? É uma medida de respeito quando uma instituição pede doação, né? Mas primeiro quem é da igreja, quem é daquela determinada religião, quem é frequentador, vê o que é bom e pega para si. Ou é doação para socorrer alguém, ou não é. Não é? Como é que pais cobram respeito de filhos com quem eles não falam? Mas eu pago. Esquece que você paga. Você paga, você avisou pro teu filho? Quando ele nasceu, você foi lá e começou a educar assim. Só sou teu pai para pagar a conta. Só sou teu pai para pagar a conta. Só sou teu pai para pagar a conta. Você devia ter educado assim. Porque senão, você xinga, trata mal, beleza?
Quando chega lá na ponta, que ele vira profissional, aí você bate no peitinho e fala assim, ô, é meu filho, que orgulho. Não cuidou. Não cuidou, como é que você tem orgulho? Vai lá na formatura, bate palma, faz... Você não cuidou, cacete. Como é que você vai dizer para as pessoas que... Foi você. Explica aí para mim, porque não foi. Sinto muito dizer isso para você, mas não foi. Não foi. E eu estou falando de respeito básico, porque respeito básico não começa na rua. Teu filho não vai aprender respeito na escola, nem na igreja. Seu filho tem que aprender respeito dentro de convívio social. Respeito é todo dia. Respeito é atenção. Respeito é proximidade. Respeito é presença. É isso que a gente, quem é religioso ensina assim, que tem Deus, você tem que amar Deus, respeitar Deus sobre todas as coisas. Beleza. Aí você explica assim, porque Deus está te olhando. Deus está em todo lugar, Ele está te olhando, está vendo o que você está fazendo, hein? Legal? E você, como pai, como mãe, devia estar fazendo a mesma coisa. Eu tenho que saber onde é que meu filho está, eu tenho que saber onde o que meu filho está fazendo. Eu tenho que cuidar dele. Eu tenho que suprir, eu tenho que dar comida, eu tenho que ver como é que ele vai na escola. Isso se chama respeito. Respeito é olhar para a cara de uma pessoa, se olhar para a cara do teu filho, da tua mulher, do teu vizinho, e ver se ele está bem ou se ele está mal. Lembra do olhar? Prestar atenção? Ouvir? Não estou dizendo para você interferir. Estou dizendo para você prestar atenção e ver quem precisa de ajuda. Estou falando para você começar a ser ético no sentido mais amplo possível da palavra. Para você virar mecanismo de respeito. Para você virar mecanismo de cura emocional, espiritual, cultural, social, financeira, de saúde, de família, de comunicação. Que se a gente não se manifestar, você não pode reclamar. Se você não faz a tua parte respeitosamente, você não tem o direito, você não tem o direito de reclamar. Quem não faz nada não pode dizer que está tudo errado. Você não faz nada para melhorar? Eu não estou pedindo para você mudar o mundo. Não estou pedindo para você dar uma... Quando alguém fala assim para mim, a Xuxa doou 1 milhão para uma instituição. Nossa Senhora. Sabe o que eu respondo para isso? Não fez mais nada do que a obrigação dela. Se ela tem 1 milhão, legal, e ela está falando que ela é boa, ela é figura pública, está falando que tem que ajudar, está falando, né? Isso vale para todo mundo, vale para a igreja. Vale para a igreja. Porque quando um papa vai lá e corta o carro de tudo quanto é cardeal, beleza? Todo mundo se ouve, mas eu sou cardeal, eu tenho... Desce. Isso é gente. Porque se os outros não têm, você também não tem que ter. Não é? Tem que ser igual. Tem que ser igual. Para a gente começar a falar de respeito, a gente precisa começar a tratar com equidade e igualdade. Tema da live que eu fiz na outra semana. Ouve lá, começa a ver o que é equidade e igualdade. Para você aprender a respeitar. Para eu poder respeitar, eu tenho que me colocar no lugar da minoria. Eu tenho que me colocar na posição do índio que tem a sua terra usurpada. Eu tenho que me colocar no lugar do negro, do amarelo, do cinza, do roxo, da pessoa que tem uma inclinação social, né? Que tem uma inclinação sexual, que tem uma condição econômica legal, que fez uma outra escolha social do que a minha. Tem que me colocar no lugar e entender o que é direito.
entender o que é respeito. Porque não é porque a pessoa fez uma outra inclinação sexual que ela pode fazer o que ela quer. Que ela pode falar o que ela quer. Porque eu não me lembro, porque eu nasci em 1965. Eu não me lembro de ter escravizado ninguém. Então eu não posso ouvir de um índio que eu sou responsável pela depreciação e pela perda das terras dele. Eu sou responsável como cidadão para que ele tenha direito. Eu não posso ouvir de uma pessoa negra que, porque teoricamente eu sou branco, que eu sou o responsável pela opressão da raça dele. E como raça, eu devo para ele o resgate da raça dele. Legal? Sinto muito, mas não é por aí. Legal? Eu tenho que entender. É bom que hoje as escolas estão explicando. É bom que a molecada, meu filho, por exemplo, está tendo história da África, comunidade africana. Por que da Umbanda, por que do... por que chama, por que tem o orixá, por que tem... Numa escola que, teoricamente, era uma escola de padres, que virou uma outra instituição particular, mas que o fundamento dela era religioso. E hoje a gente está ensinando por que é. O que foi que aconteceu? Por que a gente tem uma injustiça social? Para eu entender, a partir do momento que eu entendo, legal, e eu sei que está errado, eu tenho que respeitosamente ver como é que eu vou ajudar a corrigir. Diferente de eu sair pelo mundo procurando culpado por aquilo que me afeta. Tá bom? Quando eu tenho algo que me afeta, eu procuro solução. Solução significa eu procurar qual é o meu direito efetivo, que não pode passar por cima do direito das outras pessoas, tá? Como é que eu resgato isso e como é que eu mesmo trabalho para solucionar o meu problema. Isso chama respeito. De cima para baixo. Porque se eu não chegar no ponto do entendimento, eu não tenho como reclamar nem como me manifestar. Então a gente tem que ser responsável respeitosamente por quem não consegue entender direito, para quem não tem acesso a direito. Porque se não tem acesso ao direito, não tem acesso ao respeito. E isso é nossa responsabilidade. Isso é minha, é sua. Só que para isso eu preciso começar a falar. Mas eu antes preciso começar a ver e ouvir. Antes eu preciso começar a entender. Antes eu preciso começar a tirar o meu crivo emocional, apaixonado, que separa tudo dentro daquilo que eu gosto e do que eu não gosto. Comece a pensar nisso. Por que eu quero que você pense nisso? Porque quando alguém está te falando a verdade, não leve a verdade como uma agressão pessoal. Comece a entender que ela é verdade. Para acabar a live, eu vou dar para vocês um exemplo que ele faz parte da trindade baseada na Bíblia. Legal? Tá. Eu tenho judeus, eu tenho árabes e tenho cristãos. São as 3 heranças de Abraão, que saíram se matando por séculos. Continuam se matando. Continuam se ofendendo. Qual delas tem razão? Pensa aí. Pensa aí. Pensa aí e comenta. Depois que essa live subir, comenta nessa live aí. Quem tem razão? Só nessa perguntinha aí. Quem que tinha razão? Ah, mas eu sou cristão. É Jesus. Jesus tem razão. Jesus não era cristão, querido. Jesus era judeu. Jesus veio para não mudar a lei do judeu. Quem que me dá o direito de matar alguém, certo? De dizimar uma raça que pensa diferente de mim. Porque se for assim, nós somos responsáveis por dizimar, nós que somos herdeiros de europeus. Meus descendentes eram portugueses, meus ascendentes eram portugueses, eram espanhóis, eram ingleses.
Beleza? Todo mundo que escravizou e matou. Tá vendo como generalizar é sacanagem? Eu estou dizendo para você que todos os portugueses são sacanas. Todos eles são escravagistas. Todos os espanhóis, todos os ingleses. E quando eu vejo uma tribo africana que, né, países africanos que escravizam o seu próprio povo, eles são o quê? Ingleses, espanhóis? Ou... Hã? Pensa nisso aí. Pensa qual é o teu limiar de respeito e de entendimento. Beleza? Eu sou o Rodrigo Pereira, falando nesse canal aqui. É um canal que a gente espera que conscientize vocês do que é amor no mundo, do que é respeito, para que a gente construa juntos um mundo melhor. Esse canal é o Transcendência Real. Vejo vocês na sexta-feira. Muito obrigado pela audiência de vocês. Grande beijo no coração. Façam escolhas respeitosas. Comecem a fazer a trindade. Presta atenção. Presta atenção. Olha o que está acontecendo. Escuta o que está acontecendo de todas as vertentes e aí você se manifesta. Grande beijo no coração de vocês. Amo vocês. Nos vemos sexta-feira.